Ricardo sempre foi um rapaz de coração bom, mas a vida dele não era feita apenas de momentos tranquilos e ensolarados sob o céu da Bahia. Havia dias pesados, dias em que a raiva ou a tristeza profunda pareciam transbordar de seu peito, e eu, como sua madrasta, nem sempre sabia como lidar com aquele turbilhão. Lembro-me bem de um episódio marcante quando o treinador de futebol dele, o seu Vanderlei, resolveu deixá-lo no banco de reservas por toda a temporada. O motivo? Ricardo tinha faltado a alguns treinos, mas ele só fez isso porque estava me ajudando com os reparos pesados no telhado da nossa casa depois de uma tempestade tropical que quase levou tudo. Quando ele soube da decisão, entrou na cozinha como um furacão, jogando a mochila de treino no chão com força. O rosto dele estava vermelho, os olhos marejados de pura frustração e revolta. É um absurdo, é uma injustiça total, ele gritava com a voz falhando. Eu me mato de trabalhar, tento fazer tudo certo, ajudo em casa, mas parece que nunca é o suficiente para ninguém. Eu apenas respirei fundo e o deixei desabafar. Sabia que naquele momento as palavras não entravam. Dei a ele o tempo necessário para que aquela fúria inicial se dissipasse. Era um fardo pesado para um jovem carregar. Mas antes que ele pudesse sair batendo a porta, eu me aproximei e disse com a voz bem baixinha e calma: Ricardo, escute bem, a vida nem sempre segue o roteiro da justiça que a gente espera, mas você não pode permitir que essa amargura transforme quem você é. Você não tem controle sobre o que o seu Vanderlei decide, mas você tem controle total sobre como você reage a isso. Às vezes, a nossa dignidade na resposta é o que muda o jogo a longo prazo. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, apenas me encarando, e eu pude ver a luta interna diminuindo, os ombros relaxando. Naquela mesma noite, ele se sentou na mesa da sala e com uma caneta que falhava um pouco, escreveu uma carta sincera para o treinador. Ele não pediu para voltar, ele apenas se desculpou formalmente pelas faltas e explicou, sem drama, a situação da nossa casa. Na manhã seguinte, o telefone tocou. Era o treinador permitindo que ele voltasse ao time principal. O sorriso que iluminou o rosto do Ricardo naquele momento foi algo que eu nunca vou esquecer. Meu coração quase explodiu de orgulho. Pouco tempo depois, estávamos na nossa cozinha simples, aquela com cheiro de café fresco e pão na chapa. Ele estava montando um sanduíche de mortadela com queijo, do jeitinho que eu tinha ensinado anos atrás. Eu não conseguia parar de sorrir enquanto o observava. Você percorreu um caminho incrível, meu querido, eu disse, encostada no balcão de granito. Ele se virou para mim com aquele sorriso meio torto, que apesar dos ombros largos e da postura de homem que ele estava ganhando, ainda conservava uma doçura de criança. Isso é porque eu tive a melhor professora do mundo, ele respondeu. Naquele instante, caiu a ficha para mim. Embora eu tivesse ensinado a ele coisas práticas como amarrar os cadarços, cozinhar ou lutar pelo que acredita, ele, por outro lado, tinha me ensinado sobre resiliência, paciência e o fato de que mesmo quando os planos dão errado, a vida encontra um jeito de ser bonita. Nós construímos esse caminho juntos, degrau por degrau. E mesmo sabendo que ele está agora no limite de começar uma vida independente, longe dos meus olhos, eu tenho a certeza absoluta de que o laço que criamos é indestrutível. Não importa para onde o destino leve. Ricardo andava de um lado para o outro na sala de estar nos últimos 20 minutos. O barulho dos chinelos dele no piso de madeira estava me deixando tonta. Ele olhava para o celular a cada 10 segundos, guardava no bolso, sussurrava algo para si mesmo e voltava a caminhar. Eu observava tudo da cozinha, segurando o riso enquanto ele passava a mão no cabelo pela 5ª vez, deixando os fios todos bagunçados. Ricardo, pelo amor de Deus, eu finalmente chamei, colocando uma xícara de chá de erva doce na mesa. Se você continuar assim, vai acabar fazendo um buraco no chão da casa. Ele parou abruptamente e se virou para mim. O rosto dele era um misto de agonia e vergonha. Lia, eu preciso de um conselho, ele disse. Não era a primeira vez. Ricardo me pedia conselhos desde que aprendeu a falar frases completas. Mas desta vez, o tom de voz dele era diferente. Estava baixo, carregado de uma incerteza que eu nunca tinha visto. Percebi na hora que não era sobre escola, futebol ou faculdade. Era algo muito mais profundo. Tudo bem, eu respondi, puxando uma cadeira e fazendo sinal para ele se sentar. O que é que está passando nessa sua cabeça? Ele hesitou, mas acabou se sentando na minha frente. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos, e as mãos dele não paravam quietas, mexendo nervosamente na pulseira do relógio. É sobre a Nancy, ele começou. A Nancy já tinha vindo em casa algumas vezes. Era uma menina encantadora, com cabelos castanhos cacheados e uma risada que parecia iluminar todo o ambiente.
Eu já tinha notado como Ricardo olhava para ela, como se ela fosse a única pessoa no planeta, e como ela retribuía com olhares furtivos quando achava que ninguém estava vendo. Amor de juventude, pensei comigo mesma. O que tem a Nancy? Perguntei suavemente, embora já desconfiasse do rumo da conversa. Ele deu um longo suspiro, coçando a nuca. As coisas estão ficando, eu não sei, mais sérias, ele disse. A voz dele deu uma leve tremida. A gente só se beijou até agora, ele acrescentou rápido, e eu vi as bochechas dele ficarem vermelhas como um tomate. Mas eu acho que ela quer bem, você sabe, ir além disso. Está tudo bem, eu disse com cuidado, mantendo o rosto mais neutro e acolhedor possível. E o que você pensa sobre isso? Eu não sei, ele confessou. O tom de voz agora era quase um sussurro. Eu gosto dela de verdade, Lia. Gosto muito. Mas eu não quero estragar tudo. Eu não faço a menor ideia do que estou fazendo. Ele cobriu o rosto com as mãos, soltando um gemido abafado. Meu Deus, isso é tão constrangedor. Não é nada constrangedor, Ricardo, eu disse, estendendo a mão sobre a mesa para tocar o braço dele. É a coisa mais normal do mundo. Todo mundo sente esse frio na barriga e esse medo na primeira vez. Ele me olhou por entre os dedos, ainda incerto. Você não vai me mandar falar com o meu pai sobre isso? Um sorriso involuntário surgiu no canto da minha boca. Você gostaria que eu mandasse? Ele balançou a cabeça freneticamente. Não, sem ofensa ao coroa. Mas o meu pai provavelmente ia me dar um livro técnico para ler ou ia ficar falando de metáforas sobre a natureza. Eu soltei uma risadinha, embora soubesse que ele tinha razão. O Otávio sempre foi melhor com ideias abstratas e números do que com conversas emocionais. O tema da intimidade era algo que ele preferia manter a uma distância segura. Se o Ricardo precisava de orientação real, ela teria que vir de mim. Tudo bem, eu disse, escolhendo cada palavra com a precisão de um cirurgião. Se você realmente quer saber o que eu penso, eu vou te dizer, mas só se você tiver certeza de que quer ouvir. Ele assentiu com o rosto sério. Eu quero saber, Lia. Eu não quero errar com ela. Ela é especial. Aquelas palavras, ditas com tanta convicção, mexeram comigo. Ele não era mais aquele garotinho que eu ajudava a calçar os sapatos ou para quem eu lia histórias de ninar. Agora ele era um jovem tentando entender os mistérios do amor e do desejo. Senti um orgulho imenso, misturado com uma pontinha de melancolia por ver o tempo passar tão rápido. Certo, eu comecei, cruzando as mãos sobre a mesa. Em primeiro lugar, o mais importante é que vocês dois estejam na mesma sintonia. Converse com ela, Ricardo. Tenha certeza de que ela está pronta e não atropele nada só porque você acha que é o que se espera de você. Ele ouvia atentamente, gravando cada palavra. Em segundo lugar, a comunicação é a chave de tudo. Se você não tiver certeza de algo, pergunte. Se algo parecer estranho ou desconfortável, fale. A intimidade não é só contato físico, é confiança total e compreensão mútua. Ele franziu a testa pensativo. Mas e se eu falar a coisa errada ou fizer algo errado? Você vai cometer erros, eu disse com doçura. E está tudo bem. Ninguém nasce sabendo e ninguém faz tudo perfeito na primeira, na segunda ou nem na terceira vez. O segredo é ter respeito e ouvir o que ela tem a dizer, mesmo sem palavras. Se você sentir que o clima está tenso, quebre o gelo com honestidade. Ela vai valorizar a sua sinceridade muito mais do que qualquer performance. Ele respirou fundo e os ombros finalmente relaxaram um pouco. Então, ele acrescentou com um tom mais sério. E sobre a segurança? Eu já comprei algumas coisas por precaução. Ele parou de falar, o rosto queimando de vergonha novamente. Eu sorri, sentindo um alívio enorme por ele ser responsável o suficiente para ter se preparado. Ótimo, isso é fundamental, eu disse. Ficamos ali sentados em silêncio por alguns instantes, deixando a tensão da conversa evaporar. Então, Ricardo levantou os olhos para mim, transbordando gratidão. Obrigado, Lia. De verdade. Obrigado por não tornar isso algo estranho ou bizarro. Eu ri e estiquei o braço para bagunçar o cabelo dele. É o meu trabalho garantir que você esteja pronto para as coisas importantes da vida, mesmo que a gente passe um pouco de vergonha no processo. Naquela noite, quando o Ricardo saiu para o encontro com a Nancy, eu fiquei na janela observando ele caminhar até o carro. Ele se virou e deu um tchauzinho rápido, e eu retribuí. Meu peito estava uma confusão de emoções. Eu tinha ensinado tanto a ele, como amar, como respeitar, como encarar o mundo com coragem. Mas enquanto ele se afastava, eu percebi que havia uma coisa que eu não conseguia ensinar a mim mesma. Como deixar o meu menino ir? Sugeri que fossemos a um restaurante na noite seguinte, em parte para acalmar os nervos dele, em parte para acalmar os meus.
Ricardo voltou do encontro tão elétrico que era difícil saber se ele estava apenas processando tudo ou se aquele beijo tinha despertado algo novo e desconhecido. Vê-lo daquele jeito mexia com sentimentos que eu vinha guardando sob 7 chaves. Por que não vamos jantar fora hoje? Sugeri casualmente, torcendo para que minha voz não entregasse o meu turbilhão interno. Algum lugar legal, e depois podemos caminhar um pouco. O ar fresco ajuda a colocar as ideias no lugar. Ele hesitou, surpreso. Sério? Você gostaria de ir? Claro, respondi com um sorriso, tentando parecer o mais natural possível. Vai fazer bem para nós dois. Acabamos em um restaurantezinho italiano no centro da cidade, um lugar aconchegante com luz baixa e um som ambiente de conversas suaves. Ricardo parecia mais relaxado. Enquanto esperávamos o pedido, eu me inclinei para frente, apoiando o queixo na mão. Você ficou meio calado depois do encontro. Foi tudo que você esperava? Ele pensou um pouco, passando a mão no cabelo, aquele gesto clássico de nervosismo dele. Foi tudo bem. A Nancy é maravilhosa, você sabe. Mas, ele fez uma pausa, olhando para o copo de água. Ela me beijou, ele finalmente disse, quase num sussurro. E eu senti como se estivesse fazendo algo errado, como se eu não estivesse totalmente ali. Ricardo, eu disse, tocando levemente a mão dele sobre a mesa. Você pensa demais. Beijos não vêm com manual de instruções. São apenas momentos. Você não precisa analisar. Precisa apenas sentir. Ele me olhou fixamente. Os olhos dele buscavam nos meus respostas que eu nem tinha certeza se possuía. É assim que funciona? Você só sente. Sorri suavemente, mantendo o toque por mais um segundo antes de retirar a mão. Sim, e é normal ficar nervoso, é humano. A conversa fluiu para temas mais leves, como os planos dele para o verão. Mas eu não pude deixar de notar o quanto ele parecia mais à vontade. Parecia que o fato de ele me chamar pelo nome, Lia, em vez de madrasta ou mãe, tinha criado um novo nível de proximidade entre nós. Depois do jantar, fomos caminhar na orla. A lua refletia uma trilha prateada na água e o ar da noite estava impregnado com aquele cheiro de maresia misturado aos temperos do restaurante. Ricardo parecia mais leve, a caminhada dele era mais firme. É muito fácil conversar com você, ele disse de repente, rompendo o silêncio. Fico feliz, quero que você sempre se sinta assim, respondi, embora meu coração tivesse dado um salto. Quando voltamos para casa, eu me espreguicei, fingindo não notar o olhar dele sobre mim. Estou exausta, passei o dia todo de pé. Acho que eu mereço uma daquelas suas massagens famosas. Ele levantou as sobrancelhas. Famosas? Eu nem sabia que elas tinham fama. Pois agora tem, brinquei, sentando no sofá. Vamos, não me faça implorar. Ele riu baixo e se posicionou atrás de mim. As mãos dele tocaram meus ombros com hesitação no início, mas logo começaram a massagear os músculos com firmeza e suavidade ao mesmo tempo. Ricardo, você não vai me quebrar, eu disse em tom de brincadeira. Pode colocar um pouco mais de força, por favor. Ele obedeceu. Os dedos dele afundaram na musculatura tensa do meu pescoço. Eu soltei um suspiro baixo, fechando os olhos. Havia algo terrivelmente reconfortante naquele toque. Uma ternura que parecia diferente agora que ele era um homem encontrando seu próprio caminho. Você é muito bom nisso, murmurei. Obrigado, ele respondeu baixinho. Eu só quero fazer as coisas do jeito certo. Você está fazendo, eu assegurei. Por um momento o silêncio dominou a sala, quebrado apenas pelo ritmo da nossa respiração. Eu tentava me convencer de que era apenas um gesto de carinho entre família. Um momento de relaxamento após um dia longo. Mas quando as mãos dele desceram um pouco mais, deslizando pela minha coluna, eu não pude ignorar o calor que se espalhou pelo meu corpo, algo que definitivamente não deveria estar ali. Ricardo, eu disse, virando-me levemente para encará-lo. As mãos dele pararam e o olhar dele ficou incerto. Você está muito tenso, eu disse rápido, tentando disfarçar meus pensamentos com um riso nervoso. Você também deveria tirar um tempo para você, ele disse com a voz rouca. O olhar dele se demorou nos meus olhos um segundo a mais do que o necessário antes de ele desviar o rosto. Naquela noite deitada na cama, eu não conseguia tirar da cabeça a sensação de que algo tinha mudado. Algo sem nome estava crescendo nas sombras, como uma mudança de estação que você sente no ar antes mesmo de ver as folhas caírem. Nos dias que se seguiram, Ricardo começou a ficar por perto com mais frequência. Não importava se eu estava na cozinha folheando livros de receitas ou no sofá lendo, ele sempre encontrava uma desculpa para encurtar a distância. Eu dizia a mim mesma que era natural. Ele estava confuso com a Nancy e eu era o seu porto seguro. Mas aquela facilidade de antes tinha ganhado uma voltagem nova, algo mais silencioso e carregado.
Uma tarde, eu estava cuidando das plantas no quintal quando o vi na varanda, apenas me observando. O olhar dele era calmo, profundo, como se estivesse tentando gravar aquela cena na memória. Está olhando o quê? Perguntei brincando, limpando a terra das mãos. Estou olhando para você, ele respondeu com simplicidade. Um sorrisinho brotou nos lábios dele. Aquela sinceridade me desarmou. Dei uma risada nervosa. Vem aqui me ajudar com essas mudas, senão nada vai crescer. Ele se ajoelhou ao meu lado na terra fofa. Trabalhamos lado a lado. Às vezes nossas mãos se esbarravam e cada toque enviava um choque elétrico pelo meu braço. Eu estava começando a vê-lo não como o menino que eu ajudei a criar, mas como um homem pronto para a vida, navegando por águas perigosas. Você leva jeito para isso, eu disse, quebrando o silêncio enquanto ele firmava a terra ao redor de uma flor. Talvez eu devesse te contratar como meu sócio na jardinagem, ele respondeu. A voz dele era quente. Eu adoro passar esse tempo com você. Eu olhei para ele e por um instante nossos olhos se travaram. Havia algo não dito ali, algo denso. Desviei o olhar rápido focando na planta. Os dias passavam e a presença dele era constante. Cozinhávamos juntos, caminhávamos e víamos filmes antigos até tarde. A atenção dele aos detalhes era assustadora. Ele notava o jeito que eu cantarolava quando estava distraída, ou como eu preferia o chá com um toque de mel silvestre. Você faz tudo parecer simples, ele disse certa noite na varanda, enquanto o sol se punha em tons de dourado e rosa. Com você eu não preciso fingir, eu posso ser apenas eu mesmo. Aquelas palavras me atingiram com uma força para a qual eu não estava preparada. Engoli em seco, tentando manter o tom leve. É para isso que serve a família, Ricardo. Ele assentiu, mas não disse nada. O silêncio entre nós era confortável, mas vibrava com algo indefinível. Uma noite, após um dia exaustivo, eu me joguei no sofá. Ricardo apareceu na porta, o cabelo bagunçado, cheirando a sabonete fresco. Ei, ele disse baixinho, posso me sentar com você? Claro, respondi, batendo no espaço ao meu lado. Ele se sentou, e eu percebi imediatamente o quão perto ele estava. Muito mais perto do que o normal. Eu sentia o calor do corpo dele, o ritmo pausado da sua respiração. Ficamos ali, com o som baixo da televisão ao fundo. Lia, ele disse de repente. Meu coração disparou só pelo jeito que ele pronunciou meu nome. O que foi? Ele hesitou olhando para as próprias mãos. Eu não sei como dizer isso sem parecer um louco. Apenas diga, eu encorajei suavemente. Ele levantou os olhos e a honestidade ali era cortante. Eu acho que eu tenho sentimentos por você. Sentimentos de verdade, não o tipo de coisa que eu deveria sentir. As palavras dele ficaram suspensas no ar. O peso que se formou entre nós me tirou o fôlego. Ricardo, eu comecei, minha voz falhando. Você está confuso. É normal sentir essa ligação com quem sempre esteve aqui por você. Não é confusão, ele me interrompeu com firmeza. Eu sei o que eu sinto. Tentei ignorar, juro que tentei, mas não consigo. Com você é diferente. É fácil. Parece certo. Meu peito arfava. As barreiras que eu tinha construído com tanto cuidado estavam desmoronando. Isso é errado. Nós não podemos, eu sussurrei, mas minhas mãos não conseguiam se afastar. Eu sei que é complicado, ele disse, a voz embargada. Mas eu precisava te dizer. Não aguentava mais fingir. Por um longo tempo nós apenas nos encaramos. O ar estava saturado de emoções impossíveis de nomear. E então, como se cedesse a uma gravidade invisível, ele se inclinou e tocou meus lábios com um beijo. Foi tão gentil, tão cheio de incerteza e desejo, que meu mundo girou. Eu me afastei devagar, meus pensamentos em um caos absoluto. Ricardo, não podemos. Isso não deveria ter acontecido. Desculpa, ele disse rápido, o rosto marcado pela culpa e pelo anseio. Eu não quis. Eu coloquei a mão no ombro dele, fazendo-o parar. É complicado demais. Precisamos ter muito cuidado, mas eu não quero perder o que nós temos. Ele assentiu, buscando meus olhos. Nem eu. Naquela noite, o sono não veio. A lembrança do toque dele se repetia na minha mente como um filme. Foi um divisor de águas. E embora eu tentasse me convencer de que aquilo tinha sido um erro isolado, não conseguia ignorar o arrepio de excitação que percorria minha espinha. Os sentimentos do Ricardo estavam expostos e a linha que cruzamos não podia mais ser desfeita. Acontecesse o que acontecesse, eu sabia que nossa relação tinha mudado para sempre e que não existia mais caminho de volta para quem éramos antes.